Salve, salve quebrada! Seja bem-vindo ao The Quebrada Podcast. Se você quer gravar o seu podcast, a gente tem espaço aqui, a estrutura completa para te acolher. Se você quer participar do meu podcast, me chama, meu contato tá aqui na descrição. Me chama aí pra gente verificar o melhor dia e horário para você. E confira agora os nossos parceiros, nossos patrocinadores aqui do canal. Nosso parceiro Leão Multimarcas, com os melhores veículos com garantia, laudados, estrutura, a melhor negociação aqui de Ferraz de Vasconcelos. Você encontra o telefone, endereço e rede social aqui na descrição do vídeo. Clica e confira. O nosso parceiro Apple Black Oficial está com a linha completa da Apple, linha completa da Xiaomi, linha de videogames e muito mais. Confira no telefone dele ou no link aqui na descrição do vídeo. Autocuidado masculino é a nossa imagem e principalmente o nosso cabelo. Street Barbershop é o parceiro. Muito boa noite, quebradas, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui novamente no De Quebrada Podcast. Eu sou o Juninho, batendo aquele papo com vocês. E eu conto com a sua presença aqui para a gente tornar esse bate-papo ainda melhor e mais produtivo. Galera, como vocês já sabem, estamos aí no período eleitoral. Então estamos trazendo os candidatos aqui a vereador, a prefeito da nossa cidade, dos municípios vizinhos, para falar um pouco da sua história, da sua caminhada, dos projetos e principalmente das oportunidades que a gente tem nas cidades de melhoria. E agora não seria diferente. Estamos aqui com o candidato Evandro Raimundo, que vai contar um pouco da sua caminhada, da sua história, vai falar um pouco da política da nossa cidade através de sua ótica. Então é uma oportunidade para você que está como eleitor, aí, assim como eu, conhecer cada um dos candidatos, conhecer as pessoas que estão se colocando à disposição e escolher melhor o seu voto. Lembrando que eu sempre falo aqui para a gente pensar no que a gente pode fazer para renovar, como que a gente pode mudar as coisas e se a gente não der oportunidade para as pessoas, como que a gente muda alguma coisa. Então eu estou dando a oportunidade de trazer os candidatos aqui para bater um papo, você dá a oportunidade aí de conhecer cada um e a gente segue aí fazendo as nossas melhores escolhas. Evandro, seja bem-vindo ao The Quebrada Podcast. Sua primeira vez por aqui. Sinta-se em casa, que é um espaço para a gente bater um papo aí. Fica à vontade, meu amigo. Beleza. Boa noite a todos. Boa noite, Juninho. Obrigado pela oportunidade, de estar aqui, podendo, mostrar, vamos dizer assim, o meu currículo. Meu currículo para que os meus patrões, vamos colocar assim, possam me contratar para trabalhar por eles durante 4 anos, não é isso? Eu creio que, na minha visão, é isso. O vereador, ele nada mais é que um funcionário do povo, né? Cara, isso é importante. Já começar com esse tópico, né? O vereador, ele é um funcionário da população e não o contrário. A gente tá vivendo uma época aí, Evandro, de idolatria política, sabe? Sim. A pessoa, ela votou num político e aquele cara é sagrado. Tipo, o cara pode fazer o que for de errado que a pessoa passa pano. Isso. E acredita em tudo que contam sobre aquele político, né? Bem então, isso. Existe muito essa questão da idolatria. É, isso mesmo. Você que tá na rua fazendo campanha, o que você tem sentido da população? O que a galera tem falado pra você? Então, o que eu tô sentindo, andando pelas ruas agora, é que a população quer renovação. Espero eu que isso aconteça no dia 6. E assim, ouvindo os comentários, acho que dos que estão atuais aí, acho que muitos não retornarão. Essa é a minha esperança também. Para que a cidade possa crescer, né? Eu acho que as pessoas deveriam pensar assim, eu dei uma oportunidade para o funcionário durante 4 anos. Ele não fez, ou o mínimo não voltou para dar uma satisfação, vamos trocar, vamos colocar um outro no lugar, né? E se todo ano, toda eleição, a gente fizesse essa renovação, tirando, vamos colocar assim, os maus elementos, a cidade acho que estaria bem melhor do que está hoje, entendeu? Entendi, cara. É assim, tem uma galera já comentando aqui, já interagindo, então obrigado pela sua audiência, se inscreve no canal aí, se inscreve na página, segue a gente. E assim, Evandro, queria começar então o nosso papo perguntando para você um pouco da sua história, da sua caminhada, o que te trouxe até hoje entrar na política, né? Então de onde você vem, qual que é a sua quebrada, qual que é a sua origem, conta para nós um pouquinho da sua trajetória de vida. Bom, vamos lá, minha quebrada é Ferraz, né, vamos colocar assim, porque eu nasci aqui, tenho 40 anos, né, nato aqui de Ferraz mesmo, nasci na época de São Marcos, aí particular ainda, até comentei no outro podcast, né, sempre estudei aqui, na creche ali na Princesa Isabel, Antônio Bernardino Corrêa, Vila Corrêa 2, que é a atual Zélia Gattai, ou seja, eu sou o fruto, né, da cidade de Ferraz, né. Sempre fui, com 6 anos de idade, fui para a Igreja Assembleia de Deus, onde lá eu comecei a me descobrir, que eu tinha vamos colocar assim, um dom, um talento de
tá indo à frente de algumas coisas, brigando, eu não gosto de injustiça também, né? Então, na igreja, eu fui me moldando muito nessa parte. Na escola, sempre atuando de frente com algumas necessidades lá, né? Tanto que, como eu sempre falo, o pessoal falava, nossa, você parece prefeito. Eu nem sabia o que prefeito fazia. Não sabia. Então, assim, é uma coisa que já é natural. Então, para quem está me vendo agora, me assistindo pela primeira vez, quem é esse Evandro? Eu não sou político, eu estou entrando na política, mas eu já fazia um trabalho social, de ajuda, em vários setores, vamos colocar assim, né? Então é por isso que esse ano, vamos colocar assim, no final do ano para esse ano, vendo a nossa política, eu cansei de ver o que está acontecendo na nossa cidade. Então eu falei, eu vou encarar essa e vamos ver o que dá, né? Então eu estou vindo com uma proposta nova, uma política nova. Eu tenho certeza que se as pessoas me derem esse voto de confiança, eles terão 4 anos ouvindo meu nome nos 4 cantos da cidade. Para cima e para baixo, eu estarei exercendo a função de vereador, que é trabalhar pela cidade, trabalhar pela população, né? Para trazer um bem-estar, uma melhoria, uma qualidade de vida, que é o que eu penso. A nossa cidade, ela tá... Eu falo que Ferraz parou no tempo. E por que parou no tempo? Porque, infelizmente, tá sempre as mesmas pessoas. E parece que essas mesmas pessoas, elas não... Vamos colocar assim, um profissional, ele não tem que se atualizar? Os nossos políticos aqui em Ferraz parece que eles estacionaram um tempo e a cidade não avança. Então, é bom mudança, é bom coisa nova para que a cidade cresça. E pessoas que sejam críticas também, né? Porque eu penso de um jeito, você de outro, mas se a gente conversar, a gente consegue chegar num denominador comum, que é o foco principal, a população. O bem-estar e o carinho a toda a população, né, de Ferraz. Cara, tem uma parada que eu percebo, assim, eu vejo que a galera tá muito cansada de ser utilizado como escada, né? E você é um cara que falou que foi criado dentro da igreja. Eu vejo que a igreja hoje se envolveu muito com a política, né? A igreja está muito envolvida com a política. Não tô dizendo se é certo ou errado, tá? Sim. Mas assim, o ponto que eu quero dizer é, a igreja está tão envolvida com política que se tornou palanque político. Então tem gente que vai na igreja para pedir voto, gente que talvez pouquíssimas vezes pisou o pé na igreja, sim, mas vai lá pedir voto. Aí vai de saia, vai de terno e gravata pra pedir voto dentro da igreja, cara. E eu vejo que a população tá cansada disso. Mas, ainda assim, o público evangélico tristemente cai muito. Cai, assim, nas falsas promessas. Sim. Ou até nas promessas reais. O cara vem e promete que vai reformar a sua igreja, promete que vai fazer alguma coisa, dá um carro pra igreja e as pessoas vão lá e cai todo ano. Isso aumenta muito. Você tocando nesse assunto, eu tô com uma equipe, graças a Deus, muitos voluntários me ajudando. E isso para quem tá assistindo, para ver. Eu não tenho dinheiro, mas estão muitos trabalhando comigo voluntário porque acreditam na mudança. E ontem, especificamente, eu fui numa congregação nossa, para você ver a diferença. Eu sou criado no berço evangélico, né? E eu não acho certo usar o nosso púlpito, a nossa... Independente da igreja que for, você ir lá se autopromover. Da porta para fora, amém, cada um faz o que quiser. E aí, indo nessa igreja, eu estou indo com a minha camiseta, que eu fiz um uniforme, ficou até bonito, gostei, todo mundo gostou, tá elogiando. Mas em respeito, primeiramente, a Deus e a casa de Deus, o que eu fiz? Deixei a camiseta dentro do carro, entrei, cultuei, não fiquei levando um monte de foto, não tirei nenhuma foto dentro da igreja. Entrei, cultuei, no final, terminou, a bênção apostólica, fui lá, coloquei a camiseta e entreguei. Então, acho que nisso nossos irmãos também tem que ver e fazer essa separação. Quem tá vindo usar a igreja e quem é da igreja, quem já faz um trabalho. Então, muita gente já me conhece ali, sabe como que eu sou crítico, como que eu sou chato, como que eu gosto das coisas certas, né? Então, em respeito a Deus, a casa de Deus e aos irmãos também, eu acho que se cada um fizesse isso, já mudaria também bastante. E a igreja vê que o candidato que entrar lá, ele tem que estar junto com a igreja. Mas só que esse candidato também não é só da igreja, ele é um candidato da cidade de Ferraz. Então vamos analisar as propostas, vamos analisar o perfil, o caráter das pessoas, para você sim dar um voto de confiança, né? Cara, assim, você falou uma coisa que me pega bastante. A gente tem pessoas aí fazendo palanque político na igreja, tem gente pedindo voto, beleza, né, tá... faz parte do jogo, né? Sim. Faz parte da democracia. E aí uma pergunta que eu sempre faço para um candidato que é bem ligado à igreja, que é o seguinte: a gente tem no país, o nosso país é decretado um estado laico, né? Sim. Como que você pensa em lidar com coisas no cargo de vereança que você vai lidar que não são relacionadas à igreja, que talvez vá até contra a sua religião, mas que vai beneficiar a população, né?
Ó, o que que eu vejo? A partir do momento que você se torna uma pessoa pública, você tem que ir pelos ideais e, como você falou, o país é um país laico. Então eu vejo as pessoas assim, mas você vai defender por um macumbeiro? Você vai defender um católico? Gente, tem que analisar a situação e aí sim a gente, vamos colocar assim, intervir, dar sua voz. Cada um tem o seu pensamento. Vai ter uma votação. Eu vejo assim, eu respeito todo mundo, tanto que eu ando com todo tipo de gente. As pessoas que estão falando que vão votar em mim, não é só da igreja. É católico, é macumbeiro, são diversas religiões que estão comigo. Então, acho que assim, a gente tem que, primeiramente, respeito, porque Cristo, ele respeitava as pessoas. E quem somos nós para julgar alguém? Então, eu vejo que depende do assunto, a gente vai lá analisar, e o que for para estar melhor atendendo aquela denominação, vamos colocar assim, a gente será a favor ou contra. Mas depende muito da proposta, né? Não tem como eu falar uma coisa que ainda não surgiu. Depende muito do assunto. Eu, pelo menos, participo de muitas coisas polêmicas, vamos colocar assim. Mas a gente tem que agir com a razão, vamos colocar assim, né? Principalmente quando a gente fala de uma pessoa que vai representar a população como um todo, né? Você não vai representar só os cristãos. Sim, não, é todo mundo. Você não tá lá dentro, você não vai trabalhar para os cristãos, você vai trabalhar para todo mundo. Para todo mundo. Né? Então, se for um projeto de lei que vai beneficiar uma certa população, tem que ser pensado. Tem que ser pensado. Eu acho triste de ver, acho bacana o seu posicionamento, mas eu acho triste de ver a população que vive num mundo extremista, sabe? Que, você é cristão, você não pode votar a favor do macumbeiro, por exemplo. Pô, mas se vai beneficiar uma população, se vai salvar vidas, cara, por que não? Sim, com certeza. Né? É aquilo que eu falo. Tipo, Deus deu o livre-arbítrio, vamos colocar assim, cada um escolhe o que quer. Só que você estando no tempo da Bíblia, Deus já tinha colocado reis, né? Pra quê? Pra estar governando. E o rei, ele estando, mesmo sendo um rei enviado por Deus, ele tem que governar para a população, no bem-estar e no intuito de ajudar a população. Então, ele sendo cristão, ou seja, a outra denominação, ele tem que o quê? Ele tem que governar, esquecer que ele tá numa bandeira e ele tem que fazer o quê? Votar em respeito a todos. Vamos colocar assim, igual, por exemplo, vereador. Eu vejo muita briga aqui em Ferraz, eu vou defender esse bairro. Claro, acaba defendendo o bairro, mas o vereador, ele é da cidade. Então, dependendo do que o prefeito for fazer, ele tem que ver se vai beneficiar, mas não vai beneficiar o meu bairro, mas o outro bairro vai beneficiar, não vai melhorar para a população? É esse o intuito. Então, se tratando de religião, é a mesma coisa. A gente tem que analisar, porque assim, cada assunto, não tem como a gente generalizar. Se eu ver que um assunto é meio polêmico, não vou votar. Se eu ver que o assunto é relevante, vai trazer um bem para a população, vamos votar. Né? Vamos defender, vamos colocar assim, entendeu? Sim. E assim, Evandro, quando foi que você percebeu, quando foi que a sua ficha caiu e você olhou no espelho e falou, cara, você é um cara que sabe de política, eu entendo, eu gosto de política, é isso que eu quero fazer. Em que momento que você falou até nos bastidores, você tem uma profissão, tem o seu salário, tem a sua vida ativa, né? E assim, eu queria saber em que momento da sua vida que você despertou para a política. Então, é o que eu sempre falo, ninguém gosta de política. E aí você falou, você sabe de política. Eu não sei 100% da política, mas a gente vai aprendendo cada dia. Eu acredito que assim, o inicial para uma pessoa ser um político, digamos que ele tem que ser uma pessoa do povo, que saiba ouvir, saiba trabalhar os assuntos polêmicos, veja a necessidade. E eu sou uma pessoa que desde criança sempre ajudei as pessoas, né? Sempre criança, adolescente, jovem, eu ajudava com as minhas condições. E aí deu um start agora no final do ano, porque eu falei assim, eu ajudo com as minhas condições, às vezes não tem, deixo de pagar uma conta para ajudar. E assim, eu não uso isso para como pode dizer a palavra? Para me crescer em cima da necessidade das pessoas, igual acontece hoje. Não, eu ajudo porque é de Deus, acho que é um dom que Deus me deu. E meu intuito é o quê? Eu falei, por que eu não posso, eu ainda acredito que a política, ela possa vir para ajudar as pessoas. Então, cansando de ver as mesmas figurinhas, né, só usando para se auto-beneficiar, não, meu intuito é, como eu falei, eu já tenho uma profissão, sou funcionário público. Então, as pessoas que eu estou conversando, muitas falam, tem candidato que ele está usando a política só para como cabide de emprego. E eu não. Se eu não entrar na política, eu tenho meu salário, 30 anos eu me aposento. Mas só que eu estou cansado de ver essa injustiça. A pessoa entra, só venha a nós, né, o nosso reino, que fala, né, o dito popular. Eu não. Eu quero venha a nós, vou pegar esse venha a nós e vou ajudar a quem realmente precisa, quem realmente necessita. Que nem eu falei nos bastidores, né?
Eu sou uma pessoa que eu cresci em Ferraz, eu uso o posto de saúde, eu uso o ônibus da cidade, eu uso o trem, eu acompanho as necessidades da nossa cidade. Então, eu seria uma pessoa, e se o povo me der esse voto de confiança, eu seria uma pessoa que estarei fiscalizando tudo que tem na nossa cidade. E, de repente, a gente não conhece todos os problemas, mas como que eu posso conhecer? Indo até a população e ouvindo. E é uma coisa que não acontece aqui em Ferraz. Infelizmente, os nossos governantes atuais e os que já passaram, eles só vão até a população quando chega quê? Época de eleição. Então, você que está me ouvindo, e isso pode escrever, pode filmar, pode printar o vídeo aí, né? Vamos colocar assim. Eu entrando na Câmara, a partir de 2025, vocês vão ouvir meu nome nos 4 cantos da cidade. Eu estarei perto de vocês para ouvir as necessidades e estarei ali defendendo e brigando por vocês. Então, na parte de mobilidade, né? Vamos colocar assim, porque linhas de ônibus, por exemplo. Já vou até entrar num outro assunto, mas está relacionado. Nossa cidade, a gente sabe que é uma cidade de dormitório. O povo sai de Ferraz para ir trabalhar em São Paulo. E não sei se você percebeu, Juninho, que na época da pandemia nós perdemos as linhas intermunicipais. Por quê? A alegação foi que a SP Trans falou que as linhas intermunicipais estavam roubando os passageiros de São Paulo. Bom, em São Paulo é bilhete único, tem integração. Qual que é a pessoa de São Paulo que vai pegar um ônibus intermunicipal sendo ele mais caro até? Então, os ônibus intermunicipais, eles atendem o Alto Tietê, atende o Vale do Paraíba, outras cidades. Então, vamos lá, a gente perdeu as linhas. Nós só temos agora praticamente o trem para ir para São Paulo. E aí, uma pessoa desempregada, se ela ela vai fazer uma entrevista, chegando lá, quantas condições você pega? Eu tenho que pegar um municipal, um trem, mais um outro ônibus. Ela vai ter chance de pegar um emprego? Conseguir um emprego? Muito difícil. Porque normalmente eles querem pagar uma condição, máximo 2. Aí, nessa época, cadê os vereadores para fazer um requerimento, alguma coisa, junto à MTU, junto ao governo do estado? Não vamos tirar. Nós perdemos o Parque Dom Pedro, perdemos São Mateus, perdemos o Arthur Alvim, perdemos a linha São Miguel. E aí? E eram linhas muito importantes e linhas que ajudaram no crescimento da nossa cidade. Ninguém fez nada. Aí, a linha 460 e a 377, que é o Arthur Alvim de Nova Poá, foi até Itaquera, e o 400 até Goianás. Por quê? Eu fiz um abaixo-assinado, eu sendo um relés mortal, vamos colocar assim, né? Fiz um abaixo-assinado, fui parar na Rede Globo até, TV Diário, depois fui parar no Bom Dia São Paulo, e aí foi parar no Ministério Público. Aí a SP Trans voltou atrás e deixou essas 2 linhas, pelo menos. Ajudou? Em parte, sim. Por exemplo, 460, ela vinha da Vila São Paulo, um bairro bem afastado, carente. Então, normalmente o pessoal pegava ele para ir. Eu era motorista dessa linha, então eu falo com prioridade. Na minha tabela, eu levava mais de 100 passageiros na segunda tabela para trabalhar. Então, as pessoas desciam lá em Itaquera, desciam no Arthur Alvim para ir trabalhar. E hoje? Quantas condições eles têm que pegar? Então, para você ver, nem isso os nossos representantes, eles visam. Voltando para as linhas municipais. Cadê a integração? Mas tem um bilhete. Só que vamos lá, o pessoal que está no Margarida tem que descer no centro de Ferraz, tá chovendo. A pessoa é uma pessoa com mobilidade reduzida. Ela tem que descer de um lado, atravessar para o outro lado, esperar o ônibus para ir para o hospital. Será que ninguém pensa nisso? Ninguém reflete isso? Tem bairros, eu entendo, por ser motorista de ônibus, que o ônibus grande ele não entra. Mas não tem uma alternativa? A gente não poderia usar os táxis para fazer um transporte alternativo? Fazer van igual Suzano? Fazer van igual Suzano, para atender os bairros mais carentes. Então você vê que, assim, são muitos assuntos, Juninho, que dá para a gente melhorar. E o custo, às vezes, é só um ajuste. A TT, em vez de você comprar 2 ônibus grandes, compra 2 vans, coloca nesse bairro mais afastado. Mas não dá para colocar de meia hora. Não tem importância. Pelo menos põe de 1 em 1 hora. Aumentou a demanda, você diminui. Mas aqui não tem um estudo, não tem testes. Você não vê essas coisas. Você não vê, por exemplo, na área da saúde, o vereador indo lá num posto do nada. É igual o patrão. O patrão, ele chega na empresa de surpresa. Ele não avisa quando ele vai. E o vereador é isso. Deixa eu ir lá no posto, lá, ver como que tá. Se o posto está atendendo às 9, deixa eu ver como é o atendimento. Quanto tempo eles estão ficando os pacientes estão ficando na fila de espera para ser atendido? Como está sendo o tratamento? Isso, a gente sabe que o vereador ele não tem poder para fazer muita coisa, mas fiscalizar e cobrar ele tem. É o mínimo. E a gente não vê isso. Então eu venho com uma proposta diferente de mexer nessa mobilidade, fiscalizar nossos postos, nossos serviços da prefeitura e cobrar. Cobrar com mais qualidade. Para quê? Para que eu volto a dizer, nossa população precisa ter qualidade de vida. Nossa população precisa ser atendida com respeito. Infelizmente aqui,
virou balcão de emprego e chega na época de eleição, eles saem, toma a cesta básica, só R$50 ou R$100 e vota em mim. Como já vieram para mim. Veio pessoas falando, Evandro, você não quer... eu tô com tantas pessoas lá. Você não quer chamar elas, você dá um dinheiro e elas votam você? É como se elas estivessem trabalhando. Eu falei, não, meu querido, não, muito obrigado. Se eu der um dinheiro para ela vir trabalhar, é uma coisa. Agora, eu dar dinheiro para a pessoa votar em mim, não quero não, deixa para lá. E as pessoas deveriam ter essa consciência, né? O candidato que está dando dinheiro, eu volto a frisar até no vídeo que você fez, pega o dinheiro, pessoal. Pode pegar, pega de 1, de 2, de 3, mas não votem neles. Cara, a gente precisa tentar conscientizar o máximo da galera disso aí. E assim, você tocou num ponto, cara, que eu não tinha visto ninguém falando até agora. Das linhas dos ônibus intermunicipais. Eu percebi que eu moro na Vila São Paulo e eu percebi que o Arthur Alvim não tava vindo mais. Falei, Guaianazes, mas não era o Arthur Alvim lá. E eu não fui pesquisar nem nada porque não dá tempo, né? A gente tá tempo correndo atrás. Mas pra quem usa... Faz diferença. Pra quem não usa, tanto faz. Tanto faz. Mas pra quem usa, faz diferença, cara. E é uma das bandeiras que eu vou defender, que é a mobilidade. Fora tentar retornar algumas dessas aí e criação de umas novas também. Por quê? É que a gente não pode falar tudo, porque senão vem os outros e copiam, né? Mas a gente entrando, a população pode ter certeza que eu vou lançar os projetos, principalmente na área da mobilidade, com criação de nova linha. Ivan, mas como que vai fazer? Tem algumas linhas já em alguns lugares, que é só fazer uma extensão para Ferraz. Para quê? Para que a nossa cidade possa ter mais mobilidade. E, infelizmente, agora a gente só está dependendo do trem, né? Mas o meu intuito uma das bandeiras seria essa de mobilidade para dar mais oportunidade para o povo conseguir empregos também melhores, né? E às vezes até mais perto, usando só um transporte, não 2, 3, e demorando 2, 3 horas para chegar em casa ou vice-versa, né? Mano, isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. Assim, sobre mobilidade, muito se fala sobre a integração dos dois lados, né? Da estação aqui. Porém, isso estava no plano de governo da Priscila, se eu não me engano, não sei o plano de governo do Zé Biruta, mas assim, sempre fala dessa integração dos dois lados. E, na sua opinião, o que você acha que impede disso acontecer de fato? O que eu vejo aqui, assim, eu sempre acompanhei a nossa cidade, principalmente em obras, tudo mais. Eu sempre gostei desse tema, né? Tanto que na época da canalização do córrego Itaim, pra você ter ideia, eu andava de bicicleta dentro do rio. Eu acompanhava toda a canalização. Quando foi feita a nossa estação ferroviária, se você observar, todas as cidades que o governo do estado, junto com a CPTM, demoliram a estação e construíram a estação, ao lado tem terminais de ônibus, certo? Já percebeu isso? Uhum. Ferraz foi a única que foi demolida a estação, tirada, colocada debaixo do viaduto provisória, voltou e cadê os terminais de ônibus? Nós não temos. E isso, na época, quem tem que brigar com isso é o prefeito. Porque assim, eu me recordo que quando veio o projeto da estação, o governo apresenta e a prefeitura fala, eu preciso disso, preciso daquilo, como Suzano. Suzano, você viu que desapropriou um monte de comércio ali, para quê? Para fazer o terminal. Tanto que de um lado já tem, vai fazer do outro lado. Ferraz não foi pensado nisso. Fizeram a estação, a rua, a Zilda Arnes ali, aquele pedaço praticamente era da CPTM, e não pensaram nisso. Mas como? Tem que desapropriar. Ferraz não tem dinheiro para isso. Mas o governo não poderia ser colocado nisso? Em projeto? Não se pensaram nisso. O que eu vejo aqui talvez a prefeita, a Priscila, ou qualquer outro prefeito que entrar, ele vai ter que pedir ajuda nessa parte para o governo do estado, para melhorar a nossa mobilidade aqui, principalmente nessa de integração. Mas de início, não dá para construir ainda, vai ter que desapropriar algumas coisas, é necessário. Talvez, vai tirar um comércio daqui, só que é o que eu falo. Digamos que eu moro na avenida, e aí ali vai ter que passar um viaduto. Mas eu vou sair dali, só que fazendo esse viaduto, quantas pessoas vai beneficiar? A 100 mil pessoas. É mais fácil você prejudicar uma família para trazer um bem-estar para a grande massa, vamos colocar assim. E Ferraz, um dos certos pontos que eu vejo aqui também, que uma vez eu fui brigar até com um secretário numa gestão anterior, eu fui falar sobre uma via. E eu falei, faz isso, que eu sempre gostei dessa temática, né? Sabe o que ele falou para mim? Eu não posso mexer ali, porque ali tem o comércio do vereador. Eu olhei para ele e falei, mas e daí? Quer dizer, o vereador manda na cidade, você vê o bem-estar do vereador e não da população? Eu fiquei indignado com aquilo. Então, assim, de início, não dá para se construir um terminal? Vamos fazer uma integração. Eu lembro que quando eu estava trabalhando, na época era radial. E eu dei uma sugestão, por exemplo, Jardim Rosana. Lá tem um ônibus.
Mesmo que não dê para colocar ele de meia hora, coloca de 1 em 1 hora. A pessoa ela vai se programar. Eu sei que daqui 1 hora tem um ônibus do Rosana que vai até o Juliana, que vai passar pelo hospital. A pessoa se programa. Então a gente pode criar alternativas até vir a definição certa. Então, se você observar, não se tem esse pensamento de algumas alternativas, mas pensando depois numa coisa definitiva. Cara, você vê que, tipo assim, parece que falta esse planejamento mesmo, porque quando você olha pro trânsito de Ferraz, por exemplo, a pessoa vem de São Paulo e vai pra Suzano. Ela é obrigada a passar por Ferraz. Só que se ela for pelo outro lado da linha, quando chega ali na garagem, ele tem que entrar pro bairro. Tem que entrar pro bairro. Você fala, mano, não faz sentido, cara. Não faz sentido a pessoa estar na avenida, ter que entrar no bairro, sendo que o certo é você ter uma avenida que corta de fora a fora, igual daqui. Você vai daqui pra Mogi, Sim. Você vai aqui na mesma avenida. Você vai por Calmon Viana, Poá, Suzano, Mogi, no mesmo... Sim. O que eu vejo disso daí, eu até comentei até com algumas pessoas que tá na chapa da prefeita, né? Ferraz, querendo ou não, ela virou uma interligação da Radial Leste com o Rodoanel, vamos colocar assim, né? Então, tá passando muitos veículos grandes agora aqui, tá passando... virou um corredor. E assim, fora os nossos carros que já tem aqui. O que eu vejo, assim, fez algumas vias, fez uma melhoria, mas pelo que eu vejo, uma vez uma pessoa comentou que foi um engenheiro que fez isso, de uma certa via nossa aqui. Eu falei, beleza, engenheiro, ele pode ter estudado, mas a teoria tem que conversar com a prática. Uma certa via nova que fez aí, eu sou motorista de ônibus, eu dirijo ônibus. Eu fui entrar com o ônibus ali, um ônibus de 2 andares que eu aluguei, porque eu trabalho com turismo, como eu te falei, então eu saio muito. O ônibus quase ficou preso. Onde? Do lado da Universal. Naquela via no acesso novo da Avenida Brasil com a Zilda Arnes. Outro detalhe, ali um ônibus, ele tá vindo, ele faz um Z para ele acessar a Zilda Arnes. O ônibus já tem um ponto cego, certo? Aí você cai na Zilda Arnes, você não tem visão por causa da Igreja Universal. O muro ficou fechado ali. O ônibus tem um ponto cego gigantesco. A probabilidade de acontecer acidentes ali é grande. Será que o engenheiro não pensou nisso? É como eu falei, o mínimo, a SP Trans, ela faz isso. A SP Trans, ela trabalha com a CT, em conjunto. Quando ela tá vendo que tem algum problema, ela chama a SP Trans, vamos lá com os técnicos, vamos lá com os motoristas. Que sugestão que vocês dão aqui? Teoria com a prática. Ferraz, não. E pelo que eu vejo, me parece que as pessoas que fazem esse planejamento aqui, eles não moram na cidade, eles não andam na cidade. Porque, às vezes, você conversa com a população fala, por que não fez isso? A população. Agora, quer dizer, um engenheiro não pensa nisso? Então, eu por mim, teve algumas ruas, eu tenho projetos, por exemplo, de mobilidade para o Margarida, e são coisas, às vezes, simples. Você já tem as vias, é adequação. Mas tem que conversar com quem trafega. Pega um motorista, que nem eu falei, pega a TT, chega lá no diretor lá, eu preciso de um motorista, vamos pegar um ônibus, só pra gente ver as dificuldades que tem aqui. A grande maioria dos nossos bairros, quando os ônibus entram, me dá até dó desses ônibus novos que a prefeita colocou. Legal, ar-condicionado e tudo mais. Mas as vias que os ônibus andam é valeta, é lombada irregular, é carro que estaciona dos dois lados. Então, primeiro, se passa um ônibus ali, se é uma via principal de ônibus, você já tem que pegar a pessoa, aqui não pode estacionar. E a fiscalização cai em cima, mas não tem. Infelizmente não tem essa visão. Então aí um ônibus, às vezes enroscado, ele faz mais trânsito ainda. Um ônibus, para entrar aquela via da Zilda Arnes ali, ele vai demorar porque fizeram uma valeta no finalzinho. O ônibus tem um bico, ele vai bater ali. Então ele vai demorar para fazer trânsito. Então você vê que algumas coisas são detalhes na nossa cidade que deveria ser conversado com quem vai projetar a via, com a pessoa que está dirigindo todo dia ali. E dá para melhorar. Entendeu a jogada? Não, dá para melhorar, cara. E tipo assim... E não é um problema só de Ferraz isso que eu tô falando, não. Porque quando você vai pra Poá hoje... Poá também é uma rua, você vai lá, agora é mão. Amanhã você vai lá, já é contramão e você não sabe mais pra onde ir. Você fala, mano, e agora? Esses dias eu fui em Poá, eu falei, eu tava indo perto da 9 de julho ali. Eu falei, eu entrei na rua, virei, quando eu virei a contramão. Eu falei, tá, beleza, vou seguir pra cá. Eu voltei. Aí voltei e falei, como é que eu faço pra cair lá de novo? Contramão, você já tô em Ferraz de novo. Eu falei, não tem como avançar, não? Não, Ferraz e Poá precisa melhorar muito essa logística. O que eu vejo? Ferraz, principalmente, eu falo que a gente virou as mãos, aqui virou mão francesa, né? A francesa que é o contrário, né? Só que tá bifurcando tudo.
Tá tudo ao contrário, assim, eu não entendi. Já começou, acho que foi da época, não sei se foi do Dema, que fizeram uma primeira inversão na Santos Dumont. Quando fizeram aquilo, olha que eu nem instrutor de trânsito ainda era, eu dirigia e tal, ainda não dirigia ônibus. Mas eu falei, gente, isso aqui não vai dar certo. E aí já começou o enrosco daquela época. De lá pra cá, cada hora que mexe tá sendo pior. Porque você joga o trânsito pra um lado, só que assim, o que Ferraz tá acontecendo? Ferraz afunilou muito. E nós temos vias aqui que dá pra se tornar alternativas. São Paulo tem muito disso. A via principal é uma alternativa. Só que essa alternativa, você tem que entender o quê? Que vai passar todo tipo de veículo. Então, dá pra você melhorar. Eu não sou contra mão única. Só que a mão única, ela tem que ser uma mão que ela te joga de um lugar e desafoga o trânsito do outro. Aqui não. Ferraz tá virando uma mão única que tá funilando tudo e pior ainda, para veículos pesados. Aí eu vou entrar no detalhe do veículo pesado. Se fala muito em trazer empregos para Ferraz, certo? Mas, vamos lá, digamos que você é um empresário, você quer implantar uma fábrica. Primeira coisa que você precisa para fazer seu material, o que é? Seu produto? Matéria-prima. A matéria-prima vem de quê? Caminhão. Como que eu vou implantar uma fábrica, por exemplo, em Ferraz, dependendo do bairro, se o caminhão não entra ali? E aí? Como que eu vou conseguir gerar emprego? Então, um outro exemplo que eu dou, por exemplo, o Castelo. Inaugurou o Castelo, ficou muito lindo, era uma coisa que eu também não vi a hora de terminar. Terminou. Ali vai se tornar um lugar turístico. Turismo chama o quê? Pessoas. E a grande maioria vem de quê? Carro. Ônibus. Principalmente de escolas ali, porque se tratar de cultura, vamos colocar, né? Então vai vir muito de carro, porque carro qualquer rua ele entra. O meu é um sedã, eu ralo. Meu para-choque todo quebrado, porque é valeta daqui, lombar de lá. Mas eu ando. E o ônibus? Vamos dizer que vai vir uma escola, que a prefeita falou que vai abrir a agenda para as escolas. Vai vir uma escola de Suzano. Normalmente, o motorista ele não conhece a cidade. Ele vai pelo GPS. O GPS vai dar para ele vir pela Avenida Brasil e subir as ruas do Hospital São Marcos. Sobe aquelas ruas aí com ônibus ali para você ver. Ônibus de turismo. Porque o urbano ele é a mais alto. Ele já sofre. Pega um ônibus de turismo para entrar ali. Eu tenho uma igreja que eu atendo ali, a Quadrangular, lá no Jardim Juliana. Para você ter ideia. A garagem que eu faço turismo é em Poá. Quando eu venho para buscar essa igreja, para chegar no Juliana, eu poderia ir pela Rua do São Marcos ali e já tá no Juliana. Eu tenho que vir com o ônibus e pela 15 de novembro, subir sentido Castelo, descer para chegar ali perto do SESI. Olha a volta que eu dou. O ônibus, só que eu sou da cidade. Eu conheço nossas vias. E o motorista que não conhece? O que vai acontecer? O ônibus vai descer, vai ficar enroscado lá. Ou vai quebrar um para-choque, vai trazer um transtorno geral para toda a cidade. Então, você vê, se criou um polo turístico, vamos colocar ali, mas já ainda não se pensou nas vias. Ou seja, se você vai inaugurar uma coisa, já tem que pensar no que vai vir depois, né? E isso não acontece aqui. Infelizmente, né? Nossa, mano, são os pontos mais aprofundados mesmo que você fala, né? Porque, meu, eu não tinha parado pra pensar nisso do ônibus na escola, não, lá do Castelo. Não vai. Como que vai entrar ali? E aí vai acontecer, por exemplo, eu teve um dia uma empresa aqui do Itaim, porque a gente são parcerias, né? Então, às vezes não tem um ônibus aqui de Ferraz, de Poá, a gente chama de outra cidade. O motorista, tava vindo lá do Itaim, ele desceu a Tito Temporim ali, pra sair debaixo do viaduto. Só que acontece ali, eu até comentei isso com a prefeita, falei, prefeita, pelo menos sinalizar as ruas. Proibido caminhão, proibido ônibus, veículos pesados. O motorista ele não tem obrigação de conhecer a cidade. Ele não é daqui. Ele desceu, entrou ali na rua de frente com a padaria Guerra das Estrelas, né? Quando ele foi passar, eu conheço ali. Então, às vezes, eu tenho que estar com ele. Então, eu jogo o ônibus, eu atravesso o ônibus na rua. Não tem jeito. Ele foi descer, estourou o cardan. E aí, caiu um monte de óleo. Aí, o que aconteceu? Quem fica com prejuízo com isso? A empresa. Ou o motorista, né? Porque dependendo da empresa, ela vai querer cobrar do motorista. Só que não é culpa do motorista. Infelizmente, isso é culpa de quem projetou a rua ou não sinalizou a rua. É muito difícil, assim. O que eu falo, não é só, põe uma mão única. Uma outra vez, pra você ver. Eu ainda tava morando na avenida, né? Eu lembro que recapearam a avenida inteira, a Avenida Brasil. E eu havia pedido uma sinalização para mudar um ponto de ônibus. Por quê? O ponto de ônibus ele tava perto do posto Ali, antigo Ali, na padaria da Vila Corrêa. Tava bem no meio da quadra. E um ônibus, o certo é ele encostar na calçada para as pessoas desembarcar, principalmente idoso, pessoa com mobilidade reduzida. Eles não conseguiam, porque tinha carro estacionado e do outro lado, o ônibus tinha que estar no meio. Ele não vai conseguir fazer essa manobra.
E aí eu sugeri pro departamento de trânsito colocar ele pra esquina. Porque a esquina você não pode estacionar. Então já é livre. Então você estica um pouquinho mais e colocou o ponto ali. Um certo dia eu vi, na época, quem tava trabalhando, aí eles foram fazer a sinalização. Um deles falou assim, vamos colocar essa placa aqui que fica bonito. Aí eu olhei, eu tava dentro do meu quintal de casa e falei, ficar bonito? Sinalização não é pra ficar bonito. Sinalização é pra evitar acidente, pra orientar, pra conduzir. Pra você ver como que é. Colocar a placa pra ficar bonito. É como fosse a árvore de Natal, né? As luzinhas de Natal, na época de Natal. Vamos colocar a luz pra ficar bonito. Não. Aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus, olha que falta de preparo, né? E assim vai. Porque muitas vezes, quem tá na frente de algumas coisas, algumas secretarias, ela não vive aquilo. Ela não tem prioridade pra falar. E é onde dá. Eu nem culpo diretamente 100% os prefeitos. Porque é aquilo, eles não têm como saber de todos os problemas. Por isso que eu falo, tem um vereador, e o secretário também tem que conversar. Pra gente ver com o técnico, com quem tá na área pra melhorar isso daí. Então, assim, Ferraz, na parte de mobilidade, tanto vias quanto o transporte, sim, dá pra melhorar. Conversar com quem entende do assunto, com quem usa, né, pra gente melhorar. E aí vai pra frente. Mano, mas você vê, assim, o trânsito que tá em Ferraz tá um absurdo. Aqui na Santos Dumont, 6 horas da tarde, cara, o trânsito vai lá embaixo. Vai. Direto, não sei se você já viu, mas direto eu faço um videozinho, falo, meu, olha o trânsito daqui. E aí teve uma vez que eu peguei a moto pra ver onde esse trânsito ia acabar. Lá no Recanto tava o trânsito. Porque afunilou, virou... Falei, mano... Virou mão francesa. Então, assim, ó, por exemplo, perto da radial, os carros vêm pela Godofredo, aí ele é obrigado a virar à esquerda. Cara, eu acho... Só que aí a avenida tá vindo. De quem é a preferência? É de quem tá vindo. E Ferraz, infelizmente, a gente não tem muitos semáforos também. E eu até lembrei de um amigo que ele foi pedir um semáforo para um certo candidato a vereador, que é vereador. Aí ele falou assim, precisa colocar um semáforo em tal lugar. Sabe o que o vereador falou? Não, Ferraz tá bom, já tem 2 semáforos. O que você me diz isso? Aí quando ele me falou isso, eu falei, como é que é? Então, se fosse em São Paulo, tem que tirar o semáforo. É muito semáforo, né? Suzano, olha que com semáforo já fica bagunçado, imagine sem. Porque, infelizmente, a nossa população, na área de dirigir, é cada um por si. Ninguém vai pensar, deixa eu parar pro outro carro vir. Por exemplo, tá um cruzamento, certo? Tá parado na frente. A pessoa faz o quê? Em vez de ela deixar livre, ela para lá na frente. Aí vira o trânsito. Então as pessoas, às vezes, não têm essa consciência. Então, se ela não tem, eu sou obrigado a forçar ela. Como que eu forço? Com semáforo, com lombada eletrônica. Entendeu? Agora, me deixou espantoso um candidato falando, não, Ferraz já tem 2 semáforos. É como se a gente, por exemplo, eu vou para Campos do Jordão. Campos do Jordão, a gente vai com ônibus, mas então é uma cidade turística. Você para na faixa, os carros já param. Ferraz é assim? Nunca. Não, porque não tem essa educação. Entendeu? É uma coisa que até nisso, a mobilidade, a gente poderia implantar isso nas escolas municipais, educação no trânsito, no ensino médio, porque ajuda até a evitar acidentes. Porque, vamos colocar, uma pessoa foi atropelada, uma criança. Se ela tivesse sido orientada, ela mesma cobra o pai. Pai, olha o sinal. Eu já vi criança fazer isso, porque ela aprendeu. Alguém ensinou ela. Então, muitas das coisas, se a gente começasse a colocar isso desde a época de escola, melhoraria. É claro que não é uma coisa que vai melhorar do dia pra noite, né? Mas, assim, a gente tem que começar a jogar a sementinha. A partir do momento que a gente joga a sementinha, daqui a pouco ela vai florescer, né? E Ferraz não tem isso. Cara, aí você vê, né? Por exemplo, quem vem de Guaianazes, sentido Poá, vem ali pela Avenida beirando a estação, beirando a linha do trem. Isso. Chega na Godofredo, o cara tem que entrar pro bairro pra poder continuar, pra sair lá no Recanto. Isso. Mano, qual que seria, tipo, uma solução pra isso? Seria aumentar a Godofredo? Olha, eu não falo... virar mão dupla? Eu não falo aumentar, mas é uma coisa que eu queria tratar diretamente com quem tá lá, eu entrando. Mano, porque infelizmente, não faz sentido na minha cabeça. Não, infelizmente você falar agora, porque uma vez eu fui numa secretária... É que assim, a gente sendo do povo, a gente é um Zé Ninguém, né? E às vezes muita coisa que você vai falar tem prioridade. Mas, tanto que uma vez eu dei uma sugestão, aí do nada foram lá e acataram, beleza. Só que agora, se você falar, te chamam... Você é um Zé Ninguém. Você não tem força, você não tem poder. Mas é uma coisa que eu entrando... Mano, eu lembro que eu levei um mapa na prefeitura, no departamento de trânsito, de algumas opções que ia fluir muito bem o trânsito, né? Mas aí pegaram e fizeram o quê? Nada. Nem me deram atenção. Daqui depois a gente vê. Então, assim, é uma coisa que eu tenho um projeto legal.
Sabe? Para trabalhar tanto, como eu disse, com a mobilidade de ônibus, com as vias também, mas a gente entrando, porque aí a gente vai ser respeitado e ser representado pelo povo. Porque é o que eu falo. O cidadão em si, ele chega em qualquer lugar, às vezes aqui, da nossa cidade, ele não é tratado como tal. Aí, por isso que ele tem que ver um candidato a vereador que represente ele, esteja para brigar. E que tenha conhecimento. E que tenha conhecimento. Não, é o que eu falo, eu vejo muitas pessoas, eu angariando votos, buscando votos, eu vou votar em fulano, mas por quê? Porque eu conheço ele há muito tempo. Só por isso? Qual o projeto que ele ofereceu para... não, é porque é a palavra, não sei, mas beleza, pode ter sua palavra. Mas se a partir do momento que você viu que ele não tem projeto para o crescimento da nossa cidade, você fala, meu querido, você é meu amigo. E eu sou assim também. Você é meu amigo, mas, querido, isso não tá certo. E as pessoas deveriam pensar nisso. Para Ferraz avançar, parem de colocar esses candidatos que, porque ele é meu amigo, porque o que eu vejo também muito. Eu vejo muito isso daí. A gente tem que ser grato às pessoas, isso é claro. Só que eu vejo, às vezes é um certo egoísmo, né? Porque ele me ajudou só com essa licença. Beleza, naquela época foi bom, mas agora você tem que pensar mais. Você tem que pensar que o candidato ele tem que ter um projeto para que abranja todo mundo, não só o ego, eu. Às vezes, dependendo do que a pessoa vai aprovar, eu não vou ficar satisfeito. Mas se vai, é uma democracia, vamos colocar assim, vamos discutir isso, tal assunto. Putz, vai prejudicar 5 pessoas, mas vai beneficiar 100 mil. Vamos fazer. E aqui não, então as pessoas elas vão muito só pro... mas fulano, ele conseguiu um alvará pra mim. Só por isso, meu irmão. Aí você vai ficar nisso quantos anos? 20 anos, 30 anos, só por causa desse pequeno favor? E muitas vezes o que eu observo são favores, Juninho, que a própria pessoa consegue resolver. É claro, é mais burocrático? Mas são favores que ela consegue ir lá na secretaria e resolver. Então ela fica presa numa pendência, uma coisa... É o que eu falo, ela se vende por muito pouco. E aí depois dos 4 anos, ela vai reclamar de quê? Por exemplo, os 100 reais. Eu tava fazendo uma conta esses dias aí, os 100 reais que... Eu sou candidato, te dei 100 reais. Aí eu falei pra uma pessoa, pega esses 100 reais, divide pelos 4 anos. Sabe quanto você vai ganhar por mês? 2, não sei quanto reais. Só que por causa desses 100 reais, você não tem moral de chegar no candidato e falar, cobrar alguma coisa. Você não vai ter moral. Você se vendeu. Você deu o seu preço. Agora é diferente o candidato é tal. Qual é o meu preço? O meu preço é saúde, educação, é lazer, é cultura, é tudo isso para a população. Aí muda o preço, né? Aí você deu o seu valor. E que nem chegaram algumas pessoas para mim também. É raro eu ver pessoas chegando falando assim, Evandro, o que você tem de proposta pro meu bairro? Eu fico mal feliz com isso. Evandro, se eu te ajudar, você me dá um cargo? Você vê? Então é muito o eu, né? O eu. Eu fui na Vila Cristina também, é um bairro bem... O que eu falei pro pessoal ali, infelizmente a Vila Cristina é um bairro bom, é um bairro que tem muitas famílias com potencial, só que os candidatos só aparecem lá na época de eleição. E lá é um bairro que eu conheço porque eu sempre fiz trabalho ali, principalmente com os adolescentes, com saída, levando pra visitar outras igrejas. Então, assim, tirava eles daquele mundo para levar para outro. E que aí eu falo para eles, gente, não adianta você pegar esses candidatos, eu venho aqui, aí o menino queria me oferecer, ele pediu para mim, né, no dia, você não pode me dar 10 reais? Eu olhei para ele, eu falei, então, meu querido, tava ele, a esposa, tinha mais pessoas lá. Eu falei, eu não sou dessa política. Eu te dou 10 reais agora, esses 10 reais vai acabar. Agora, diferente, eu tô vindo aqui pedir o seu voto, porque eu quero brigar para conseguir emprego para você ser independente. Eu tô vindo aqui para oferecer música pro seu filho, projeto, para ele estudar. E é uma coisa que vai perdurar, vai durar, né? Agora os 10 reais vai acabar. Aí, não sei se era a esposa, falou, não, é verdade, isso é verdade mesmo que você tá falando. As pessoas, elas vão pelo impulso, né? Tá o dinheiro, só que o dinheiro acaba. Agora, se eu te dar um emprego, você tem possibilidade de comprar sua casa, seu carro, melhorar a sua vida. É que nem cesta básica. Cesta básica, eu sou uma pessoa que fala, a cesta básica é o último caso. Necessidade. Nossa, a pessoa perdeu emprego e tal, vamos lá, eu dou uma cesta básica. Agora, e se eu der um emprego pra você, não é melhor? O emprego você não compra a cesta básica, você faz uma compra completa pra você. O emprego eu te dou qualidade de vida. O emprego aumenta sua autoestima. Então, é isso que eu tô nas minhas abordagens, eu estou tratando com as pessoas. Não pegue a cesta básica. A cesta básica é o último, sabe, emergencial? Que acabou,
até você conseguir um emprego. Agora, eu brigando para conseguir emprego, estágio para os jovens, que é uma das minhas bandeiras também, meu primeiro emprego, principalmente o primeiro emprego para o jovem, é difícil, né? Então, eu dou o primeiro emprego, ele já vai começar a entrar na vida profissional dele. Ele vai ter a independência dele, ajudar os pais, ajudar a família, estudar. Então, muda, né? As pessoas têm que parar de ficar na dependência do governo e ser autodependente. Essa é a minha política e eu acho que muda e as pessoas avançam. Eu falo, o meu primeiro emprego foi um estágio também, né? Trabalhei no Habib's, eu trabalhava 4 horas, o governo pagava metade e o Habib's metade. Eu entrei ali, eu cresci profissionalmente, porque você lidar com pessoas, começa a ter compromisso, comprometimento. É isso que precisa. Você precisa dar, não digo assim, você chegar com o bolo pronto. Você dá as ferramentas. Dá as ferramentas. E as pessoas estão muito dependentes, infelizmente, dos candidatos por muito pouco. Muito pouco. Então, eu tô focando e colocando na cabeça das pessoas, vamos mudar. Tira os velhos políticos e vamos fazer coisa nova. É possível fazer coisas novas. Eu acredito que seja possível. Embora eu seja meio cético, às vezes meio pessimista, porque eu imagino que enquanto a gente viver nesse sistema político que a gente tem hoje, as coisas são permitidas. É permitido comprar voto, é permitido fazer, por mais que diz que é proibido, mas é permitido fazer boca de urna, é permitido fazer com que o dinheiro chegue até a pessoa. Então, se o dinheiro chega até a pessoa, é claro que a pessoa vai abraçar, tá ligado? Às vezes a pessoa tá precisando, sem conto, não vai fazer diferença no longo prazo, mas na hora vai matar sua fome. Sim. Né? E aí é onde a pessoa se vê presa. É o que você falou. Aí daqui 10 anos a pessoa continua votando no mesmo cara porque ele me ajudou lá no passado. Complicado. É o que eu falo. Os R$100 acaba. Agora, se eu te der ferramenta para você fazer o seu crescimento, muda. Você não ser dependente. Infelizmente, Ferraz é muito dependente do político. É uma cidade carente, vamos colocar assim. Mas, eu até me espanto, Juninho. Eu tô andando em alguns bairros que eu falo assim, porque às vezes você passa de carro, é uma coisa. Tem casas muito bonitas, você vê que assim, às vezes falta só uma intervenção pública ali. Mas o bairro tem como andar sozinho, às vezes. Você incentivar o comércio local. Sabe? Você melhorar, dá pra fazer isso. E eu acredito que assim, por exemplo, vamos colocar a Vila Jamil. Começa a abrir comércio ali. Como aconteceu no Margarida, depois que abriu o Rossi lá em cima, lá se tornou uma cidade. Então, depende às vezes de uma empresa grande vir ali para aquele bairro, um comércio legal, aí a prefeitura também intervir e aí o bairro cresce, começa a dar emprego, começa a ser valorizado. Às vezes é só um empurrãozinho, às vezes, do poder público que falta. Na sua opinião, na sua análise assim, de tempo, você acha que teve alguma época que a cidade estava bem de mobilidade? Então, assim, Ferraz, ela expandiu muito. Ela cresceu muito, assim, foi do nada, vamos colocar assim. Porque antigamente, quantos carros tinha na cidade? Só que esse crescimento não foi acompanhado da evolução. Não foi acompanhado. A Gambale, por exemplo, posso falar dela com prioridade. Eu não a conhecia. Na eleição dela, eu dei meu voto de confiança para ela. Porque eu queria uma coisa nova, eu queria algo novo. Infelizmente, a nossa cidade, ela estava parada no tempo. O Zé Biruta, na primeira gestão dele lá, quando eu era moleque, eu adorei. Fez o Birutão, fez coisa voltada pra cidade. No outro mandato, ele já não fez nada. A prefeita, querendo ou não, eu falo que até dá um orgulho. Porque, por exemplo, nem a entrada da cidade a gente tinha um nome. Quando a cidade vai lá, amo, não sei o quê, Ferraz não tinha nenhum nome. Você nem sabia onde você estava entrando em Ferraz. Já foi um cuidado que ela fez. Já parece que é uma coisa simples, mas já muda a cidade. Já dá outra cara, né? Então, ela, por exemplo, as obras que estavam paradas eram obras que... Eu vejo gente criticando, mas tem obras que eu acho é necessário, porque tava um esqueleto, a cidade estava ficando feia com isso. E você passar numa cidade... Imagina as pessoas estão transitando. Vi aquele prédio na Vila Corrêa. Aquilo tava horrível. Apareceu um ponto de drogas, era horrível. E quem mora no bairro fica desvalorizado. Fez o prédio. Olha a diferença que tá aqui, aquilo ali. Então, é claro, que nem eu falei, eu sendo um candidato, independente de eu ser da chapa da prefeito ou não, quem entrou, eu tô ali pra valorizar a população. Então, depende, ele fez um projeto, eu vi que esse projeto vai ser bom pra cidade, eu vou aprovar. Eu vou porque a cidade precisa crescer. Agora, se eu ver que é um projeto que não vai ser, tipo, eu tô vendo, porque tem projetos, às vezes, que é pra ego de alguns, né, só, né? Eu falo, não vou aprovar. É simples assim. Isso não vai me desmerecer, ou não, porque tem gente que fala, não, eu tô na chapa da prefeitura, eu sou obrigado a aprovar tudo. Não. É uma democracia. Se eu ver que vai atender a população, que vai ser útil,
Vamos aprovar. Se é pro crescimento da cidade, vamos aprovar. Só que assim, aprovei. Vou fiscalizar também. Pediu uma emenda, veio um dinheiro para alguma coisa. Eu quero ver se aquele dinheiro foi para aquela obra mesmo. E é essa parte do vereador. Eu estou representando o povo. Então, independente de quem entrar, o pessoal fala, mas estava o prefeito A, prefeito B. O vereador é independente do prefeito. Claro que a chapa, a coligação ajuda. Porque você tem mais acesso ao prefeito sendo da chapa. Mas independente de quem entrar, eu já falei, povo, eu estarei ali representando o povo. E não, o salário. O salário para quê? Eu tenho meu salário. Não é isso que eu quero, entendeu? Eu quero brigar por melhoria da nossa cidade. Eu acredito que a nossa cidade ainda possa avançar muito mais. Cara, eu acredito muito na evolução da cidade. E assim, eu tenho um projeto na minha cabeça. Eu fui para Guararema ontem, né? E tem uma parte da cidade assim que é mais afastada do centro. A cidade é pequena também, Sim, né? Mas tem uma parte assim que tem bastante árvore, bastante mato, tipo Cambiri. Sim. Só que o que os caras fizeram lá? Eles fizeram uma pista de bike, uma ciclovia, né? Sim. Eles fizeram uma ciclovia, eles fizeram uma calçada um pouco mais larga e colocaram uma parte para a pessoa fazer corrida e caminhada na calçada. Iluminação bastante, ou seja, um bairro que era tipo um Cambiri da vida, cheio de mato, horrível, se tornou um lugar que as pessoas vão para fazer caminhada. Isso mesmo. Dia 7 eu sempre vou para Guararema no final do ano, né? E no dia 7 nós fomos com um ônibus, uma van, levamos jovens para lá para uma igreja. E o pessoal adorou. Então, o que eu vejo? Eu comentei sobre isso. Nós temos muitas áreas aqui de preservação. Você não pode construir. Mas tem vários lugares que tem áreas de preservação. Não pode se criar um parque ali? Você não vai construir, você vai fazer uma pista. O que eu vejo, não tem gente que tem ideias aqui. E outra, digamos que a gente faz no Cambiri, tem uma área lá que dá pra fazer um parque, uma pista de caminhada, um não sei o que e tal, vamos colocar assim, né? Não chama gente pra cá? Não traz turismo pra cá? Quantas vezes eu já fechei ônibus aqui pra levar algumas crianças dos bairros pro Parque Ecológico do Tietê? O Parque Ecológico é uma área ambiental, não é? E lá a gente não curte ali? Por exemplo, o Parque do Carmo, Mogi, quantos parques Mogi tem? Ferraz não tem. Você vê que Ferraz tem o nosso recanto. O recanto ali, eu cresci ali. É o único parque nosso. Mas eu vejo que tem algumas áreas nossas, principalmente o Cambiri. O Cambiri precisa ganhar vida. O Cambiri é uma área muito esquecida que precisa ganhar vida. E eu vejo um potencial muito grande naquela área. Eu vejo, assim, me orgulha de saber que a gente tem uma área bonita daquela, com mata primativa, vamos colocar assim, né? Mas dá pra fazer alguma coisa ali. Eu acho que o poder público tem que olhar pra lá, pra o Cambiri começar a se expandir também. Tem um projeto de uma alça do Rodoanel. Até umas pessoas eu falei, gente, Cambiri tem muitos prédios agora que estão construindo. Eu falei, a hora que abrir esse Rodoanel ali, se o governo fechar mesmo, se conseguir abrir, tá no projeto, ele aprovou. Mas se conseguir abrir ali, vai dar um boom. Só que a gente já tem que pensar nisso. Por exemplo, já volta na mobilidade. Vai abrir lá, as vias do Cambiri são boas para andar? Não. Não são. Falta sinalização, falta iluminação. Já viu? Vai aumentar o fluxo de veículos aí. Já viu o tanto de acidente que pode acontecer ali? Então não é melhor você já pensar, visionando, preparar a cidade para isso? Por exemplo, aqui tá chegando muitos prédios também. E esses prédios vindo para cá, por exemplo, o meu condomínio. O meu tem 188 apartamentos. 198 apartamentos. O meu condomínio tem 980 apartamentos. Quantas pessoas vieram para Ferraz agora? Só nesses dois condomínios? Ali no seu condomínio, naquela rua, você vê como é ruim ali? Então, ou seja, se vai vir um prédio para cá, o departamento de trânsito já tem que conversar. Opa, tem um projeto, a gente vai ter que mexer aqui nessa vez antes de o povo ir morar. O que acontece aqui não. Vem as coisas, depois que aconteceu o problema, e agora? É igual aconteceu em Guaianazes. Guaianazes tá colapsando. Tá. Porque você não anda mais em Guaianazes. Fizeram aquele monte de prédio. Ali já era uma área ruim. Aquela região ali. Agora fizeram aquele monte de prédio. Os carros... Quando eu olhei, eu falei, mano, o principal, aquele maiorzão lá. Eu falei, mano, vai dar merda. Eu também, de frente à estação, eu falei, isso aqui não vai dar certo. Porque eu falei, não tem vaga de carro aqui. Os carros vão parar na rua. Tanto que teve um acidente até com um jovem que morreu daqui de Ferraz, né? Ele bateu de frente, tudo bem que não foi exato por isso. Mas a via ali é estreita. E aí Ferraz tá acontecendo isso. Nossas vias já são estreitas. Ferraz não foi uma cidade planejada. Então a gente tem que adaptar conforme o crescimento da cidade. Mas, infelizmente, não. Vem primeiro as coisas, causa o problema, agora vamos mexer. E tá desse jeito. Então, se já tem um projeto de criação de um prédio ali, e a via, como nós vamos fazer? E pegar o prédio, porque em São Paulo acontece isso. O prédio, ele vem com contrapartida. O que eu notei aqui em Ferraz, eu fui num prédio visitar uma base da polícia, e os prédios gigantes. Aí nós fomos visitar lá,
Ah, não, essa base quem fez foi o condomínio. Contrapartida. E o pessoal fala, é a melhor base que tem. Aqui em Ferraz, chegou por os nossos 2 prédios, Floriano e Veredas. Cadê? Normalmente o prédio dá, eu vou construir uma creche para vocês. Um posto de saúde. Eu vou melhorar a via, eu vou ampliar a via. Isso acontece aqui? A gente não vê. Não vê. Igual o prédio lá que eu moro agora, ali na Vila São Paulo. São 980 prédios. O Imperial? 980, o Imperial. É 980 famílias ali, cara. Então. Pra onde vai essas crianças? Que creche? E ali não que tem escola? um terreno que dá pra fazer uma creche ali? Tem, pô. Um posto de saúde ali? Porque querendo ou não, é uma cidade que tá se criando ali. Aquela própria via, na frente dele vai construir um CDHU também. Já tá Mais bom. embaixo tem outro prédio. Aquela via estreita. Não se pensou já nisso aí? Pra você ver, se o prédio... Já tem um projeto. Quantos anos demorou pra fazer o prédio? Já não poderia ter feito já a parte da mobilidade? Aí, por exemplo, o prédio tá ali. Cadê a linha de ônibus ali? Agora a TT criou uma lá, né? Mas quanto tempo depois que o povo já tá morando? Então, tipo, é como se fala, joga o povo lá, agora vamos ver. Vamos começar a antecipar. Dá pra fazer. Com um planejamento, a gente consegue fazer muita coisa. Muita coisa. Então, vamos usar esses prédios. Vamos construir um poço, vamos construir... Em contrapartida, a cidade cresce. É bom o prédio aqui. Porque ele traz pessoas, traz imposto. Não, tudo num lugar só. Então, quanto de imposto não tá entrando pra cidade? É um crescimento, é bom. Uhum. Só que a gente tem que pensar no entorno. Ver uma empresa grande para construir alguma coisa ali, um mercado, um hipermercado, sabe? A gente não tem essas coisas de incentivo para a cidade crescer com novos investimentos para atender essa nova demanda, né? Vamos colocar assim. E precisa pensar nisso, cara. Precisa pensar. Mandar uma boa noite pra galera aí. Opa, tem uma com galera certeza. Comentando aqui, ó. Tem, quem é? Ixi, tem bastante comentário aqui. Tem bastante? Gente, não vai dar pra ler todos não, gente, mas vou pegar alguns aqui no aleatório aqui. Quantas pessoas estão online aí? Cara, eu mandei pra todo mundo. Tem bastante gente. Tem. Bastante gente. Já teve bastante gente aqui. Veja, pô, tem até um teatro que fez e não evoluiu. Só evolui em gente da mente atrasada. Tá. Como que é? Não entendi. Também não. Poá tem até um teatro. Não evolui. Só evolui em gente de mente atrasada. Só gente de gente... Tá, não entendi. Não, tá bom. Não entendi. Porque assim, não adianta você só fazer. Você tem que criar um projeto também pra estar usando esse espaço. Por exemplo, o centro de convenções nosso ali. Dá pra você fazer o lançamento, a formatura do ProErd. Dá pra você fazer, por exemplo, tendo um projeto guri nosso aqui, dá pra fazer apresentações ali. Então, assim, é um espaço que você tem que ocupar com várias coisas. Uhum. Não só fazer o espaço e deixar lá, né? Você tem que usar o espaço para ele se tornar útil para as pessoas, né? E, em geral, em todas as faixas etárias, vamos colocar. Precisa também comprar, construir e pôr para uso, né? Pôr para uso, isso mesmo. Pôr para uso. Sim. Gente, porque senão não dá. Não adianta deixar parado. Assim, uma coisa que eu vejo que a galera precisa ter um pouco mais de atenção, e eu bato bastante nessa tecla, é aqui desse lado da linha aqui. Lado do Margarida. Sim. Cara, aqui os caras não fazem nada. Não. Só fazem, base lá do outro lado, SAMU lá do outro lado, mercado, tudo lá do outro lado. Sim. Aqui... O centro, o centro parece que é pra lá, né? Por isso que você tem que dividir algumas coisas e trazer incentivo, né? Aí porque a cidade tem que crescer em todos os lados, né? Só que é o que eu falo, tem que crescer com estruturação, né? Não adianta você colocar por exemplo, Montreal mesmo. É muito bom aquele espaço. Quando tem eventos ali, como que fica ali? Um trânsito. Então, assim, você precisa preparar as coisas pra receber novas coisas, vamos colocar assim, né? Então, fez bem lá, mas e aí? Ali é um inferno, ali fica um inferno quando tem algum evento grande ali. Não tem. E o que eu vejo, a gente precisa... Isso eu falo. De repente o pessoal do trânsito vai ficar até com raiva de mim. Só que a gente precisa ter uma preparação de toda a equipe. Vai ter um evento aqui, já vamos ver a rota alternativa. Vamos mandar os carros pra cá, sair lá. E o que eu já vi, às vezes eles fecham uma rua porque tá tendo um evento lá. Beleza. Só que quem não mora na cidade, quem mora consegue se virar. Então vamos, tem que subir aqui, já lá na frente põe uma faixa pra cá, sinaliza a cidade. Aí é onde dá os BO, que é um ônibus entra, tá passando um caminhão, não consegue, não sei o quê, porque não tem sinalização, não tem esse planejamento. Vai ter a festa da uva, que nem a festa da uva. Quando teve a festa, fecharam um lado, os carros foram por trás. Legal, é um planejamento. Então você tem que adequar as vias para quê? Para que não se torne um boom e um transtorno. Ao mesmo tempo uma festa, ao mesmo tempo um desgosto para quem não tá na festa. Porque senão todo mundo fica pé da vida, né? Fica, e com certeza, né? Eu tenho um outro comentário aqui que eu achei legal. Essa cambada tá lá há 12 anos, tem que tirar todo mundo. Renova Ferraz, comércio local para trabalho dos jovens.
Falando sobre a avenida em relação ao cruzamento, é importante em via principal poderia colocar a faixa elevada. Sim. Assim, dessa forma, ajudaria a reduzir a velocidade. Com certeza. Assim, Juninho, eu sou contra. Eu tô andando com o meu carro, eu odeio essas lombadas que estão fazendo. Não é lombada, é poste caído no chão. É poste. Agora, quer reduzir a velocidade? Faz uma via elevada, então. Põe uma lombada eletrônica. Agora, infelizmente, essas lombadas... É só pra acabar com o carro. Só pra acabar com o carro. Acabar com o carro, o trânsito demora mais. Vamos colocar, vou até mais além disso. Uma ambulância, ela precisa de, às vezes, dependendo de quem tá dentro, o paciente, precisa de milésimos de segundos para salvar a vida daquela pessoa. Como que uma ambulância consegue, um exemplo, vir lá do Jamil até o Hospital São Marcos com uma velocidade? Não dá. Não dá, porque o tanto de lombada irregular, valeta irregular. Mano, se a ambulância vir na velocidade passar nessa lombada, o paciente vai parar lá no teto. Você vai morrer no caminho. Vai morrer no caminho. Então, pra você ver, mas não é pra correr. Os carros não é pra correr, mas a ambulância, o bombeiro, a viatura da polícia, ela precisa, dependendo da situação, ela precisa, é emergência, é urgência, ela precisa se deslocar. Mas com essas lombadas, você não consegue andar. Aí um ônibus, olha eu voltando num veículo pesado, um ônibus pra passar as lombadas. Como ela é irregular, o ônibus urbano, ele dá aquele solavanco, porque é a suspensão de ferro. Agora os novos são suspensão a ar. Mas ele tem que reduzir o ônibus, parar, passa a primeira roda, anda mais um pouquinho, passa. Olha o trânsito que já fez lá atrás. Então, pra você ver, até uma lombada irregular, ela causa uma dificuldade na nossa mobilidade. Tudo atrapalha, né? Tudo atrapalha. Tudo. Ô, Evandro, pra gente partir pro encerramento aqui do nosso papo, o papo tá bom, mas a hora passa rápido, né? Voando. Passa muito rápido. Cara, eu queria que você falasse um pouco, assim, de modo geral, quais seriam as suas ideias de propostas, né? O que te diferencia, Sim. né? E como que você vai representar a nossa querida população aí? O que me diferencia? Como eu disse, eu sou morador de Ferraz, criado, nasceu, eu sou cria daqui. Então isso já é um ponto diferente, que eu não caí de gaiato na cidade, e não caí de gaiato em alguns lugares. Eu sou cria daqui, né? Eu falo isso em todo lugar que eu vou, né? Então, assim, o que diferencia? Por exemplo, jovens, eu quero criar aqui, brigar, né? Porque já teve aqui em Ferraz e eu participei. Eu falo que a grande maioria dos projetos que tinha aqui eu usei. Então eu sou suspeito. Só que alguns eu melhoraria. Por exemplo, adolescentes jovens, meu primeiro emprego, tinha uma parceria com a faculdade, a UMEC. Pra quê? Pra fazer teste vocacional com esse jovem. Porque não adianta você dar o estágio, que nem eu fui trabalhar no Habib's, mas eu sou descolado, beleza. Mas eu acho que interessante seria, desde esse primeiro emprego dele, ele já trabalhar na área que ele pretende atuar. Então ele vai lá, a gente encaminha ele pra faculdade, faz o teste, qual a sua área? Eu gosto de mídia, por exemplo. Eu chego aqui, Juninho, você consegue dar um estágio pra esse jovem? Ele vai trabalhar junto com você no que ele quer. E aí, dali, ele vai fazer curso profissionalizante, sabe? E vai crescendo. Dentro da própria área. Dentro da própria área. Um outro detalhe nesse projeto que eu quero fazer é o quê? E isso a gente consegue conversar, fazer reuniões e chegar num denominador comum, né? A gente sabe que Ferraz é dormitório, o povo vai pra rua, vai trabalhar fora. Então, normalmente, as compras também, não é todo mundo que faz compra aqui em Ferraz. Normalmente, eles fazem em Suzano, Poá, São Paulo. Nesse projeto do jovem, por exemplo, ele vai conseguir o primeiro estágio, ele vai ter a renda dele. Mas o que eu queria fazer com o comércio, com as indústrias, em geral, onde for dar a oportunidade? Digamos que ele recebeu R$1.000. Eu lembro que passou no Fantástico uma vez isso daí, né? A cidade tinha uma moeda local. O crescimento, então, para aumentar a renda da cidade. Então, a gente poderia fazer o quê? Desse estágio dele, uma porcentagem desse salário, ele vai pegar em dinheiro. A outra, ele não ia pegar em dinheiro, ele ia ter que usar aqui na cidade. Sabe, para quê? Para incentivar o comércio local. Uhum. Então, por exemplo, eu trabalho com você, o Juninho aqui, faço podcast e tal. Aí, R$200 eu tenho que usar na cidade. Onde? Ou no mercado, ou na loja de roupa, ou na loja de calçado, ou... Dá pra gente fazer. E isso ajuda no crescimento da cidade. Então, olha que legal. Você está dando emprego pro jovem, você está valorizando o comércio local e você está ajudando o município. Não é interessante? Top, hein, mano? Dá pra fazer. Seria tipo um VR diferenciado. Diferenciado. Vai ter o salário, mas essa diferença vai como fosse um voucher para usar dentro da cidade. Com isso, a gente ia ajudar o quê? Os pequenos comércios. De repente, ele tá lá vamos colocar o Jamil de novo. Eu tenho 200 reais, vou comprar aqui no mercadinho aqui mesmo. Olha lá, o proprietário ganhando já o dinheirinho dele. E ajudando o município com o imposto dele. Isso é interessante, né? Então, a minha bandeira para os jovens é isso. Primeiro emprego, estágio, cultura. Eu sou de uma época
que né, era, Célia? A gente ia pra, museus, ia pra teatros. Hoje é difícil você ver o jovem falando que foi pra um museu, pra um teatro. Isso é gostoso. Você participar, você não sei o que aconteceu, que estacionou. E isso traz inclusão. Você tirar um pouco os jovens daqui e levar para outros lugares, para conhecer cultura, para conhecer história. É interessante. Você não vê mais isso. Para as criançadas, eu fui no Vila Cristina, um monte de criança na rua. E eu fiz, o meu primo, ele é professor de música tal, há anos já. E é chato, né? O bicho é chato. Aí ele falou, Ivano, vamos fazer a batucada lá no seu evento? Eu fui no Vila Cristina fazer política, mas eu não fui, não. Eu levei a batucada, tanto que os moradores já falaram, esse candidato é diferente, ele chegou pedindo voto, mas diferente, foi gostoso, tomara que ele entre. Inovação. Até na minha política, na minha propaganda, eu estou inovando. Então eu pretendo o quê? Levar o Projeto Guri, trazer de volta, só que não para ficar no centro de Ferraz. A minha intenção é o Projeto Guri ir para os bairros. Por quê? Porque se ele vem para o centro, a criança tem que se deslocar, tal. Não. Vamos usar os... Mas e lá? Onde que ela vai estudar? Quantas igrejas nós temos aqui? Eu não estou falando só da minha. Quantas igrejas nós temos? Igreja não é inclusão também? Eu tenho certeza que se a gente chegar, a prefeitura chegar com um projeto de... Pastor, posso usar a sua igreja, uma sala sua, durante 1 hora para dar aula para as crianças? Qual pastor que vai falar não? Isso está valorizando o bairro, porque todo bairro tem uma igreja lá. Pô, legal, hein, mano? Você descentraliza tudo. Sim. E aí o meu intuito é o quê? Levar isso para os bairros. Quando for a formatura deles, um exemplo, que nem o meu primo fez, teve criança que aprendeu na hora a tocar a batucada. Na hora. Porque ele ensinou lá e a criança pega rápido, né? Então vamos lá, cada 3 meses, aquele bairro lá, a gente pega aquelas crianças, aprendeu, vamos fazer uma apresentação no bairro. Vamos montar um palanque, um trio elétrico, aí a gente pega outros músicos, vamos fazer uma apresentação para quê? Aquele dia se tornar um dia de cultura ali no bairro. Já virou um evento. Já virou um evento. A baixo custo, por quê? O professor já vai estar sendo pago pelo governo. As instalações vão usar das igrejas, certo? Só o trio elétrico ou as caixas de som, seja o que for, e o resto a gente pega os músicos da igreja, pega coral, que nem... Minha igreja tem um coral que é maravilhoso. Os jovens cantam muito. E tem outras igrejas que tem. Ou não sei se é só da igreja. Não, pode pegar tem um grupo lá de pagode, já que eles gostam de música, vamos levar eles lá para apresentar, fazer uma coisa gostosa, para aquele dia ser agradável para todos. E isso incentiva mais crianças a participar, adolescente. Então, a música, ela é muito boa para tudo. Em vez de a criança ficar só aqui, o jovem só nisso, ele sai da escola, vai pro Projeto Guri, nem que for 1 horinha. Teve uma amiga nossa aqui, do Angelina, né? Angelina não, Anchieta. E aí o filho dela, mãe, levou o instrumento para casa, ficou treinando em casa. Ou seja, ele ficou no celular? Não ficou. Então isso, a música, ela muda. Ela vai tirar aquela criança que tá lá afastada, achando que não tem nada de bom para ela, a gente traz a música. E trazendo a música também, a gente traz ela para quê? Por exemplo, a Sala São Paulo tem vários eventos que você pode levar as crianças gratuitamente. A Sala São Paulo, a USP eu levo a escola, fugiu o nome da escola agora, a gente leva Mário Manuel. Eles vão direto para eventos, e alugam ônibus comigo, para eventos lá na USP, a USP paga. Não vai sair da prefeitura. Então vamos pegar as crianças, gente, hoje nós vamos lá na Sala São Paulo. Imagina uma criança ir na Sala São Paulo, Só criança, às vezes a criança nunca nem saiu de Ferraz. Nunca saiu. Nunca. E você falando de nunca saiu de Ferraz, teve uma vez que eu fui levar umas crianças lá pro Belenzinho, né? Nossa sede lá que teve festa das crianças. E eu sempre sou responsável pelo transporte. Então eu gosto de uma coisa com qualidade, não alugo qualquer coisa, né? E teve um bairro que não dava como que era, né, Cheta? Vila Mariana. Não dava pro ônibus ir ali. E eu fui com um carro pra pegar as crianças de lá pra levar até a Vila Correia pra ir no ônibus. Meu, Juninho, aquilo me emocionou. Porque às vezes a gente anda de trem, ônibus, de turismo e tal. Pra nós é normal. É corriqueiro, né? Quando eu cheguei lá, as crianças estavam tudo na porta, ansiosas, esperando. Aí eu parei, tio, cadê o ônibus? Falei, não, o ônibus não entrou aqui, o ônibus tá lá na igreja, né? O que a criança falou pra mim? E, mano, assim, me doeu. E eu sou muito emotivo também em algumas coisas, né? Ah, tio, mas o ônibus é branco? Eu olhei assim, e era branco o ônibus, né? Era da antiga Ferraz, de turismo, né? Falei, não, o ônibus é... Aí eu falei, mas por quê? Tio, eu sonhei que o ônibus era branco. Aí eu olhei assim e falei, mas por quê? Você nunca andou de ônibus? Tio, nunca andei de ônibus de turismo. Pensa, você pegando então as crianças, fazendo uma coisa diferente. O McDonald's, eles têm uns projetos sociais, é só você agendar. Eles dão um lanche. Tem criança que às vezes nunca comeu um lanche no McDonald's. Então tem assim, Juninho, tem muita coisa que dá pra se fazer, não só, como eu falo, em Ferraz, só asfalto e luz.
Tem muita coisa. E é coisa que você coloca desde o início, principalmente com a criança, que ela vai perdurar por anos e vai trazer uma população muito melhor para nossa cidade de Ferraz. Cara, muito importante. E qual que é o seu número? 10007. 10007. Isso. Cara, muito boas propostas, gostei da ideia. Não é difícil de fazer, viu? Gostei mesmo. Né? Não tô... Tem muitos que vêm aqui... vou prometer... Juninho, não dá. Que nem, por exemplo, tarifa zero. Infelizmente, Ferraz ainda não tem condição de fazer isso. Então, tem uns candidatos que às vezes oferecem umas coisas que é fora da caixinha. Então, gente, não caiam nesse conto de fala, vamos colocar assim, né? Infelizmente, tem coisas que não dá. Mas isso daí não são coisas que já tinha na nossa cidade. Tem em São Paulo, tem alguma... Itaquá. Esse meu primo dá aula no Gurim Itaquá. Vai lá ver como que tá as crianças lá. Tem um outro projeto também que eu acho que é bem legal, que daria pra trazer pra cá, que é o Bombeiro Mirim, né? Bombeiro Mirim também. Eu vi uma galera falando disso, eu achei bem legal. Sim. Que são projetos que quase não tem custo, né? Não tem, coisa básica, né? E que é com os jovens. Com os jovens. E Isso é muito mesmo. importante, cara. Eu amo trabalhar. Criança, jovem, adolescente. É o que eu falei. Na igreja, quando eu vou, as crianças... Mãe, eu posso votar no Evandro? E criança é sincera. Se eles estão falando que quer votar, não é porque... eu tô lá... Não. Eu entro na igreja, as crianças vêm me abraçar. Aí eu tenho uma amiga que fala, Evandro, isso aqui é seu fã. Porque eles assistem meus vídeos. Meus vídeos tá tão gostoso que as próprias crianças estão assistindo os vídeos e comentam com a mãe e com o pai. Então eu tenho certeza, gente, que vocês dando esse voto de confiança, eu entrando na Câmara Municipal, eu estarei nos 4 cantos da cidade fazendo o trabalho que deve ser feito. Até visitar a escola. É uma coisa que eu quero ser o vereador, Juninho, de estar andando em tudo que for da cidade. Tudo que for da cidade, vocês vão ver eu na escola, vocês vão ver eu fazendo meu papel. Tem que fiscalizar. E não vai ter horário, não. Eu não durmo cedo mesmo. Então, se tiver aqui à noite numa escola de ensino médio, eu vou lá à noite conversar com os professores. Qual a dificuldade aqui? O hospital, a gente não tem poder pro hospital do governo, mas a gente tem poder de cobrar o governador. A área da saúde do estado. Então é isso. É sair um pouco da caixinha, sair da Câmara, das 4 paredes, só aparecer há 6 meses antes da eleição, né? E não ficar balançando a bandeirinha de coisa que tá na moda. Vamos colocar assim, acho que a moda é os 4 anos. É isso aí, mano. Muito bom. Evandro, obrigado por ter aceitado me bater um papo. E falar pra galera que tá assistindo aí, se inscrever no canal, seguir o canal. Sim. Faz uma propaganda aí. Bom, pessoal, quem já tá nas minhas listas de transmissão, eu já mandei o link aí, sigam. Eu gostei muito eu não conhecia, eu tinha visto um post, né? Mas depois comecei a seguir e achei interessante. O Juninho, ele é gente da gente, é da quebrada, né, Juninho? Opa. E a gente precisa de gente assim, né? Que conhece o nosso dia a dia, né? Então, sigam ele, curtam lá, comentem também. E dê ideias, né? De repente ele pode fazer uma outra coisa diferente, que é bom ouvir as ideias do povo também, né? Sim. E tamo junto. O foco maior do canal normalmente é empreendedorismo, né? É legal. É empreendedorismo e política também, porque eu gosto bastante. Sim, é legal. É chato, né? Mas eu falo, eu tô gostando porque eu tô fazendo uma forma bem descontraída, né? Então, eu não acho tão chato porque eu tento fazer dessa forma descontraída também. Sim. Tipo, trazer pra trocar ideia, contar história e tal. Sim. Pra não ficar só na politicagem, que isso cansa. Cansa demais. E não é o que o povo quer ouvir. O que o povo quer ouvir é a verdade, né? A história, o que você pensa, como que você pensa, o que te faz pensar assim. Sim. Que é o que realmente me interessa também. Legal. Então, Evandro, obrigado. Nós estamos juntos. Obrigado a todo mundo que assistiu. Quem vai assistir depois aí. Que Deus abençoe. E dia 6 de outubro estaremos lá cantando o hino da vitória em nome de Jesus, hein? É isso aí. Obrigadão, hein, gente. Até mais. Salve, salve, quebradas.